Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos, voltando aqui com o React Realidade Capixaba, o primeiro de 2026. Nós demos aquela parada no final do ano passado e a gente volta agora que o carnaval e o pós-carnaval já se encerrou. Mas nesse período a gente não grava, mas a gente fica acompanhando as movimentações políticas, acompanhando o que as autoridades publicam nos diários oficiais, enquanto o povo está celebrando o Natal, comemorando o fim de ano, pulando o carnaval, enquanto a gente dança nas festas, a gente dança também na mão desses políticos. É uma vergonha o que acontece de ponta a ponta no estado do Espírito Santo. E vai do setor, do governo, dos órgãos federais no Espírito Santo até os municipais. É de ponta a ponta. Mas nesse período, um fato chamou mais atenção. A traição do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, o rompimento, uma traição, mas o rompimento com o governador Renato Casagrande. Nós avisamos, aqui mesmo nós gravamos, tem 2 anos dizendo, o vídeo tá aí, vou botar nos comentários aqui o link para relembrar. Eu estava aqui, batendo papo com 2 professores universitários, nós contamos essa bola já, cantamos esse jogo. E agora, na cara do gol, agora que na interpretação dele, ele não precisa mais do governador Renato Casagrande, a cidade de Vila Velha foi a que mais recebeu recurso do governo estadual, o que mais fez obra, só da Cesan foi um carnaval. Não é à toa que o ex-presidente da Cesan, também ex-aliado do governador Renato Casagrande, é o atual vice-prefeito que vai herdar a prefeitura. Nós também divulgamos isso aqui, vocês vão ver no link. Mais de 2 anos atrás nós divulgamos isso aqui. E agora, quem mais pulou o carnaval foi o governador Renato Casagrande. Todo mundo alertou, ele não acreditou, ele confiou, ele apostava no prefeito de Vila Velha. E quando chegou lá para a abertura do carnaval oficial, a gente sabe que o candidato ao governo do estado do governador Renato Casagrande é o vice-governador Ricardo Ferraço. Quando eles chegaram lá para a abertura do carnaval, eles viram um outro bloco passando. O bloco do Arnaldinho, do Pasolini e de um monte de gente da direita desfilando, anunciando e criticando o governo do Renato Casagrande. Todo mundo sabe as minhas brigas, as minhas lutas, já denunciei um monte de autoridade do governo do estado. Sou muito tranquilo para fazer esse comentário porque tenho processos ainda, censura do secretário de Cultura de Estado na Justiça contra mim, que a Justiça até hoje não decidiu. Tenho processo do presidente da Cesan contra mim, que até hoje a Justiça não decidiu. Eu tenho um monte de denúncia contra outros secretários, que está tudo parado, engavetado no Ministério Público ou no Tribunal de Justiça. Mas essa traição chamou atenção. O governador Renato Casagrande, a quem eu sempre respeitei, apesar de estar decepcionado com essas figuras dentro do governo que estão fazendo besteira, e o próprio governador Renato Casagrande um dia vai pagar essa conta, mas dessa vez ele foi traído, foi. As pessoas não adianta fazer um texto mais rebuscado, uma pose, não, porque vamos entender, é traição, não tem que entender. Arnaldinho só é Arnaldinho porque até hoje viveu de recurso do governo do estado, apoio do governador Renato Casagrande, e o que tem em Vila Velha, 99,9999%, tudo feito graças e viabilizado pelo governo do estado. Até o que foi pago com dinheiro municipal só pôde ser pago porque outras contas que o Arnaldinho tinha que pagar, ele pagava com dinheiro estadual. Então tudo, a administração inteira, se hoje ele tem destaque, ele possui destaque estadual sim, pelo modelo de administração, é porque ele teve o suporte do governo do estado. E aí fez Casagrande dançar no sambão do povo,
ao vivo, pela televisão, para todo o estado levar um susto naquele momento. E agora tem o bloquinho de carnaval lá, Pasolini, Arnaldinho, e a direita vai com eles. E do outro lado, o centro, centro-esquerda e a esquerda mais radical, ao lado do governador Renato Casagrande. Muito estranho. Esse movimento não faz o menor sentido. Eu vou fazer um material, já convidei um outro professor para debater aqui comigo, fazer um material completo mostrando para vocês. Mas só uma pincelada para a gente ver a confusão que é. Arnaldinho, apoiado por Renato Casagrande, declaradamente aliado do presidente Lula que, junto com o Supremo Tribunal e com as denúncias dos movimentos de esquerda mais radicais, conseguiram botar Bolsonaro na cadeia. Bolsonaro, que ajudou, sempre investiu e apoiou e teve como aliada a ex-ministra Damares, que hoje é senadora, e a ministra Damares, que é aliada do Pasolini, e o Pasolini agora que é o maior aliado do Arnaldinho. É tudo a mesma coisa, cara. É tudo farinha do mesmo saco. Não faz sentido. Se a gente olhar, não tem ideologia, não tem movimento partidário, não tem proposta, é cuidando do seu. Aí quem é de direita, que se diz bolsonarista, que defende, agora fazendo vista grossa para essa aliança do Pasolini com o Arnaldinho. Mas Arnaldinho sempre não apoiou, investiu a turma da esquerda. E Pasolini, mesmo não falando, sempre não se beneficiou da aliança com a Damares e a turma da direita. Ou ao contrário, né? Arnaldinho para a esquerda e Pasolini para a direita. Até os braços aqui eu confundi, porque é tudo a mesma coisa, gente. Infelizmente, não importa qual é a sua escolha, mas infelizmente a gente não consegue mais escolher por bandeira partidária ou por ideologia. É tudo a mesma coisa. Recapitulando, existe uma briga nacional há algum tempo, direita contra esquerda. A direita é representada pelo Bolsonaro, a esquerda é representada pelo projeto Lula. Lula apoia Renato Casagrande. Renato Casagrande sempre apoia Arnaldinho. Arnaldinho trai Casagrande e se junta com Pasolini. Dois projetos totalmente diferentes, deveriam ser. Pasolini esse que é apoiado pela Damares. Damares que é uma das principais aliadas do Bolsonaro. E Bolsonaro que está preso por decisão do Supremo a pedido da esquerda. A esquerda que apoia Casagrande, que apoia Arnaldinho, que fechou com o Pasolini, que é apoiado pela Damares, que vem do Bolsonaro. Isso é uma vergonha. Virou uma coisa só, é um saco só. Sacode, sacode, joga, onde cair eles estão. O discurso que cantar, eles batem palma e dançam. Vou falar ainda, nos próximos vídeos, da corrupção generalizada, de tudo que eu tomei nota no Diário Oficial de todo mundo, os absurdos que estão acontecendo em Guarapari, os absurdos que estão acontecendo em Marataízes, a situação política de presidente Kennedy. Vamos lá para o norte do estado, regiões lá que a gente tem que entender, Colatina, que é aliada do governo do estado, mas também está aliada com Pasolini e Arnaldinho politicamente, eleição chegando. Mas, para esse primeiro vídeo, eu antecipei a gravação na terça-feira, resolvi gravar logo, para a gente começar a debater o que está acontecendo. Arnaldinho é candidato ao Senado contra Casagrande, que fez ele ter tamanho para poder ser candidato? Ou isso é um grande blefe? Quem é que está por trás coordenando esse movimento? Todo mundo sabe, ninguém diz, porque tem medo. Quem coordena o movimento, o projeto político que uniu Arnaldinho e Pasolini é o ex-governador Paulo Artung. Grande administrador, mas uma proposta de administração diferente do modelo de Casagrande que fez Arnaldinho. Vocês estão entendendo a confusão que é? Mas Paulo Artung não é o grande aliado do Luciano Huck, que é uma base de sustentação do governo Lula, do projeto Lula contra o projeto Bolsonaro? Então, Paulo Artung, que foi cotado para ser vice do Luciano Huck, se o Luciano Huck fosse candidato a presidente, é quem
cuida, orienta o projeto político do Pasolini com o Arnaldinho. Arnaldinho esse que se fez com o Casagrande, que chega no Lula, o Lula com o Luciano Huck, que chega no Paulo Arthur, mas que está na direita com o Bolsonaro. Gente, que loucura, tá difícil entender isso. Até pra gente que trabalha com isso é muito difícil entender. Não tem direita e esquerda, tem conveniência. Porque se a direita abraçar o projeto político do Arnaldinho Borgo, então falta vergonha na cara, porque criticaram o tempo todo. E se a esquerda vai junto com ele ou não vai, como é que fica essa situação? Para onde vai? E o que acontece com o município agora de Vila Velha? E ele saindo para ser candidato, que ele tem que renunciar ao cargo. Falei para vocês, ele durante a eleição disse o quê? Não vou renunciar. É mentira, estão espalhando boato para não votar em mim, prefeito. E eu avisei aqui, ó, vou tá aí no link aí para vocês o vídeo. Vocês estão elegendo o vice de prefeito, vai ficar 3 anos na prefeitura. Vocês não estão elegendo o prefeito. E qual é o objetivo principal do vice-prefeito? Eleger o filho dele, que é o Vitor, deputado federal aliado do Arnaldinho. Mas o Vitor não é aliado de Casagrande? O pai dele não foi presidente da CESAM indicado por Casagrande? Só assim ele virou vice do Arnaldinho? Vergonha, vergonha, vergonha. Citando aqui o grande jornalista Boris Casoy, isso é uma vergonha. Sou o jornalista Marcelo Paranhos. Em breve, tudo o que acontece nos bastidores. E para vocês que estão me cobrando, reclamando, mandando material, a pilha de denúncia já vai no teto. Se eu trouxer a quantidade, porque tudo eu vou imprimindo, entendeu? Agora, quando a pessoa me mandar uma denúncia, eu vou pedir para fazer um pix de R$1 para juntar e comprar tinta para impressora, que a pilha vai no teto. Eu vou imprimindo, boto na pilha, tô pior do que setor público, aquela documentação que eu não consigo despachar tudo. Mas vou falar de todo o material. Mas nesse primeiro momento, Arnaldinho da esquerda ou da direita? Pasolini da direita ou da esquerda? Casagrande sente falta do aliado, foi traído? E como é que fica o vice-governador Ricardo Ferraz nessa história toda? Que nunca foi de esquerda, mas está no projeto de esquerda. E Arnaldinho, que estava no projeto da esquerda, está no projeto de direita. E Pasolini vai explicar essa salada de fruta? Alguém tem que explicar, alguém tem que botar o dedo na ferida. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e para vocês que mandaram a pilha de documentos e denúncias, podem continuar enviando. Vou continuar imprimindo lá, analisando, tudo que tem prova vou publicar, porque vocês sabem que aqui vocês têm voz.